aí galera, sejam bem-vindos ao Sentar-se em Casa. Eu sou o professor Daniel Ribeiro e agora eu vou começar com vocês uma série de 3 vídeos falando sobre noções de versificação. É um conteúdo aqui de literatura bastante importante, né? Se você for fazer a prova do Enem, provavelmente você vai precisar desses conhecimentos, e se você é aluno meu no Colégio Esplanada, você vai precisar de tudo isso para a gente fazer a prova, para poder dar continuidade aí nesse terceiro e no quarto bimestres. Então prestem bastante atenção, são 3 vídeos e vamos começar o primeiro agora. O primeiro eu vou trazer para vocês uns conceitos gerais do que é versificação. Versificação é a arte ou técnica de escrever em forma de versos, beleza? Mas também pode ser o estudo dos recursos que constituem um poema. E aí, no nosso caso, é essa parte que nos importa. O estudo dos recursos que constituem um poema. Então, primeiro de tudo, a gente precisa saber o que é um verso. E verso é cada linha poética que compõe um poema. Cada linha do poema é chamado de verso. Esse verso ele pode ser tradicional ou pode ser livre. O livre, quando em comparação com o verso seguinte, não possui o mesmo número de sílabas poéticas. E o tradicional é aquele que, quando comparado com o seguinte, ou com o anterior, possui o mesmo número de sílabas poéticas. Esse aí é o conceito de verso, verso tradicional e verso livre. O verso livre não possui métrica definida. O verso tradicional ele possui uma métrica definida. O conjunto de versos ele é chamado de estrofe. E essas estrofes, de acordo com o número de versos que elas têm, que elas possuem, elas podem ser chamadas de monóstico, quando tem somente um verso, dístico 2 versos, terceto 3 versos, e aqui é importante vocês gravarem esse nome terceto, afinal de contas os tercetos compõem os sonetos juntos com o quarteto, não é? Os quartetos e tercetos formam um soneto. Então, quarteto ou quadra são aqueles versos com 4, aquela estrofe com 4 versos. Quintilha, 5 versos. Sextilha, 6 versos. Sétima, 7 versos. Oitava, 8 versos. E aí, se você já estudou poemas épicos, vocês viram que as estrofes lá são formadas por 8 versos, ou seja, são oitavas rimas, né? Você tem a nona com 9 versos e a 10ª com 10 versos. Beleza. Agora vamos falar sobre os poemas de forma fixa. Eu trouxe aqui para vocês só 3, mas tem muito mais, tá? Só que esses aqui são os principais para mim. O primeiro é a balada, que ela é composta por 3 oitavas. Poema composto por 3 oitavas ou 3 décimas, que tem as mesmas rimas, mesmo esquema de rima, seguido de uma quadra ou uma quintilha. Já nós vamos ver um exemplo aí. O que nós precisamos saber? Balada tem 3 oitavas ou 3 décimas, é um ou outro, e depois vem uma quadra ou uma quintilha, também um ou outro. O próximo poema de forma fixa que nós temos é o haikai, composto por 3 versos, sendo o primeiro e o último pentassílabos e o segundo heptassílabo. O que vai acontecer? Esse negócio de pentassílabo, heptassílabo, nós só veremos no segundo vídeo. Então, não se prenda a isso daqui por enquanto. Por enquanto, tenhamos em mente somente que o haikai é um poema composto por 3 versos. Tá? E o soneto é um poema composto por 14 versos, distribuídos da seguinte forma: 2 quartetos e 2 tercetos. Esse é o conceito de soneto que você tem que ter muito claro em sua mente. Soneto, poema de forma fixa, composto por 14 versos, 2 quartetos e 2 tercetos. Agora vamos analisar esse poema aqui. Se chama Vaso Chinês. Primeiro eu vou dar uma lida nesse poema para a gente depois analisar ele quanto ao número de sílabas e quanto à forma fixa. Vaso Chinês é um poema de Alberto de Oliveira, um poema que faz parte do parnasianismo brasileiro. Estranho mimo aquele vaso, viu, casualmente uma vez de um perfumado contador sobre o mármore luzidio.
entre um leque e o começo de um bordado. Fino artista chinês enamorado, nele pusera o coração doentio, em rubras flores de um sutil lavrado, na tinta ardente de um calor sombrio. Mas, talvez por contraste à desventura, quem o sabe, de um velho mandarim também lá estava a singular figura. Que arte em pintá-la! A gente, acaso vendo-a, sentia um não sei que, com aquele chin de olhos cortados, a feição de amêndoa. Agora vamos à análise. Olha só. Primeira estrofe, nós temos 1, 2, 3, 4 versos. Então eu chamo isso aqui de quarteto. Segunda estrofe, 1, 2, 3, 4 versos. Outro quarteto. Terceira estrofe, 1, 2, 3 versos. Chamo de terceto. Quarta estrofe, 1, 2, 3 versos. Chamo também de terceto. Poema composto por 2 quartetos e 2 tercetos, eu chamo de soneto. Essa é uma forma fixa, soneto. Agora vejamos o próximo poema. Nós temos somente uma estrofe com 3 versos. Uma estrofe com 3 versos é o que nós temos como haikai. Olha só, nesta catedral, quando arde o sol, toda tarde sangra este vitral. Esse é um haikai de Jorge Fonseca Júnior. Beleza? 3 versos, haikai. Agora vejamos aqui uma balada. Só lembrando, balada tem 3 estrofes com oitavas e depois uma com uma quadra. Ou 3 estrofes com uma décima e um com uma quintilha. Vamos lá, hein? Balada das damas dos tempos idos. Dizei-me em que terra ou país está a Flora, a bela romana, onde Arquipíada ou Thaís, que foi sua prima germana, eco a imitar na água que mana, de rio ou lago, a voz que aflora e a beleza sobre-humana. Mas onde estais, neves de outrora? E Heloísa, a mui sábia e infeliz, pela qual foi enclausurado Pedro Abelardo em Saint-Denis, por seu amor sacrificado, onde igualmente a soberana que a Buridan mandou por fora, num saco ao Sena arremessado. Mas onde estais, neves de outrora? Branca a rainha, mãe de Luís, que com voz divina cantava, Berta Pé Grande, Alix Beatriz, e a quem no Maine dominava, e a boa Lorena Joana, queimada em Rouen. Nossa Senhora, onde estão, Virgem soberana? Mas onde estais, neves de outrora? Príncipe, vede, o caso é urgente. Onde estão elas? Vede-o agora. Que este refrão guardeis em mente. Onde estão as neves de outrora? Então aí você tem um exemplo de uma balada. E nós vamos ver aqui o porquê. Olha só, a primeira estrofe tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 versos. Então aqui nós temos uma oitava. Segunda estrofe, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Outra oitava. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Outra oitava. Então são 3 oitavas seguidos de 1, 2, 3, 4, seguidos de uma quadra. Eu tenho um poema de forma fixa, conhecido como balada. Vamos lá. Balada 3 oitavas, uma quadra ou 3 décimas e uma quintilha. Haikai 3 versos, um terceto só. E o soneto 2 quartetos e 2 tercetos. Então termina aqui o nosso estudo sobre formas fixas, sobre contagem de versos e estrofes.
ok? Próximo vídeo nós falaremos aí sobre contagem de sílabas poéticas. Até mais!